Olá pessoal do nono ano, eu estou gravando esse vídeo para fazer mais algumas correções, né? Agora do livro, tá, gente? Algumas correções de atividades que eu passei no livro, né? Correções, algumas páginas e exercícios que faltaram corrigir. Primeiro iniciando na página 94. Então peguem os livros de vocês e cadernos, tá? Se necessário for, vá pausando o vídeo para que vocês possam fazer a correção de cada questão. Vamos lá, pessoal, questão 7, né? Retome agora a caracterização do protagonista. Nós estamos falando daquele texto, né, do personagem Bruno, certo? Que estava de mudança com a família, tá? Que é o texto baseado no livro, né, do Menino de Pijama, né? Então vamos lá. Nós paramos na questão B, tá? A frase tire as mãos das minhas coisas, no segundo parágrafo, foi dita por Bruno? Explique sua resposta. Então aí eu tenho em vermelho uma sugestão de resposta, tá? Não, né, não foi dita por ele. É uma frase semelhante à que usaria o pai e que ele evita repetir, seguindo as orientações da sua mãe. Então é um exemplo de frase que ele pensou que seria dita pelo seu pai, mas que ele não usa. Vamos lá, gente, questão 8. Embora seja um romance, essa obra assemelha-se em algum aspecto a uma fábula, gênero textual, cujo maior destaque é o ensinamento moral transmitido pela narrativa. Leia o box Sabia e o trecho final do livro apresentado a seguir e reflita. Com que intenção teria sido produzido esse romance? Então, gente, olha só, essa resposta ela é de cunho pessoal, mas há uma expectativa, né? Se espera que você chegue a uma conclusão. E que conclusão seria essa? Espera-se que os alunos percebam que o romance pode ter sido escrito com a intenção de evitar que outros episódios semelhantes ao extermínio de pessoas durante a Segunda Guerra voltem a acontecer. O romance pode ser considerado uma crítica e um alerta. Gente, olha só, quando nós ouvimos a palavra romance, lembrando isso a vocês, né? Nós já falamos isso em vídeos anteriores. Quando se fala em palavra romance, nós não estamos falando de texto, gente, romântico. Nós estamos falando de um texto que ele é muito extenso, tá? Um livro muito extenso em que há uma divisão de capítulos, certo? Então, quando eu falo romance, não estou falando com a ideia de romântico, não. Estou falando de um texto narrativo extenso, tá? Que relata uma história e que é dividido em capítulos. Agora nós vamos para as páginas 95 a 97, que tem a temática aí do foco narrativo, e nós vamos estar corrigindo mais algumas questões, tá certo? Então vamos lá. Número 1. Releia o terceiro capítulo, transcrito do romance A Máquina, de Adriana Falcão. Então aí eu tenho um fragmento, certo? Então acompanhe a leitura comigo. Vivia em Nordestina, mesmo ali na rua de baixo, uma moça que apertava os olhos pela metade quando olhava, porque Antônio era completamente apaixonado. Ninguém sabe dizer até hoje se o que endoidecia ele era o olhar pelo meio de Carina ou o resto todo. Entenda-se por todo, inclusive o perfume que ela ia deixando por onde passava. Antônio, que para cada pessoa era um, para Carina era somente o rapaz que sempre dava um pulo na casa dela quando largava do trabalho. Depois ficou diferente, mas só depois que as coisas todas mudaram. Letra A. O narrador é um personagem da história? Então a sugestão, né, a resposta no caso está em vermelho.
Não, né, gente? O narrador ele não é um personagem da história. B. Em que pessoa está sendo feita a narração? Então, a narração ela está sendo feita em terceira pessoa. C. É possível dizer que o narrador conhece os eventos futuros em relação ao tempo que está contando? Justifique sua resposta. Ele tem esse conhecimento sobre coisas futuras? Sim, né? O narrador conhece o futuro, já que afirma que posteriormente as coisas todas mudaram em Nordestina. D. Que sentimentos dos personagens são revelados no trecho? Então, aí está a sugestão de resposta em vermelho. O narrador revela que Antônio era apaixonado por Carina e que ela não dava grande importância a ele. Letra E. Os conhecimentos do narrador são os mesmos de Antônio e de Carina ou são maiores que os dos personagens? Justifique. São maiores porque ele conhece os sentimentos de ambos, né? No caso, por exemplo, Antônio não teria como conhecer os sentimentos de Carina. A Carina também não teria como conhecer os sentimentos de Antônio. Mas no caso dessa narrativa, o nosso narrador ali, ele é um narrador de terceira pessoa onisciente. Lembram? Que é aquele narrador que conhece até mesmo os sentimentos e pensamentos dos personagens. Número 2. Releia agora um trecho de O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne. Bruno desceu as escadas, correndo, e até a ultrapassou na descida, de maneira que já estava esperando pela mãe na sala de jantar quando ela chegou. Ele observou-a sem dizer nada por um momento e pensou consigo que ela não devia ter aplicado corretamente a maquiagem naquela manhã, pois as órbitas dos olhos estavam mais avermelhadas do que de costume, como os seus próprios olhos ficavam quando ele criava confusão e se metia em encrenca e acabava chorando. Vamos lá, pessoal. Letra A. Em que pessoa está sendo feita a narração? Justifique sua resposta. Na terceira pessoa, como indica os verbos. Então, os verbos de terceira pessoa, normalmente, eles admitem o pronome ele ou o pronome eles, né? Se estiver no plural. B. O que o leitor deve concluir sobre a aparência dos olhos da mãe de Bruno? Deve concluir que a personagem havia chorado. C. O menino chega a essa mesma conclusão? Justifique. Não, né, gente? Ele não chega a essa conclusão. Ele imaginou que ocorrera um erro na aplicação da maquiagem, que a mãe tinha errado ao se maquiar, né? D. O que leva o leitor a deduzir que a mãe de Bruno havia chorado? Então, aí tem uma sugestão de resposta em vermelho. O fato de que se para o aspecto dos olhos da mãe de Bruno aos aspectos dos olhos do próprio Bruno quando ele chora. Na página 96 ainda, há esse box, né, escrito o narrador em terceira pessoa, né? Começa aí. Que eu gostaria que vocês escrevessem no caderno de vocês, tá? Que diz o seguinte: o narrador em terceira pessoa não participa dos fatos narrados, ele apenas os observa. Há casos em que esse narrador é onisciente, o que significa que conhece todos os fatos da história, além dos sentimentos e dos personagens e dos pensamentos, dos personagens. É o que acontece nos capítulos do romance A Máquina. Em outras situações, ele apresenta a narrativa a partir de um ponto de vista limitado a um ângulo, que pode, por exemplo, ser o de um personagem. No caso do Menino do Pijama Listrado, o narrador apresenta aquilo que Bruno vê
e pensa, embora dê algumas dicas do que o menino ainda não percebe. Então, copiem isso daí. Gente, isso daí, na verdade, só está escrito aquilo que nós trabalhamos no vídeo anterior sobre foco narrativo. Se você não assistiu, precisa assistir e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para você ir lá, caso você não tenha assistido. Vamos para a questão número 3. Leia agora o início do terceiro capítulo do romance 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne. Um criado fiel. Até receber o convite do secretário da Marinha, nem remotamente pensava em perseguir o naval. 3 segundos depois, sentia que minha verdadeira vocação era livrar o mundo do monstro. Retornava de uma expedição cansativa, ansiava por repouso, queria voltar a meu país, reencontrar os amigos, descansar no meu apartamento. Esqueci de tudo, aceitei o convite entusiasmado. Chamei meu criado. Conselho era um rapaz delicado que me acompanhava em todas as viagens. Um corajoso flamengo de quem eu gostava e que me pagava na mesma moeda. Fleumático, metódico, cuidadoso, pouco se admirava com as surpresas da vida. Muito hábil com as mãos e sempre pronto a qualquer trabalho. Convivia com os pesquisadores e cientistas de meu meio. Lembrando, gente, que no cantinho da página tem os significados dessas palavras aí que estão destacadas em azul. Então, vamos para as questões. Letra A. Que classes de palavras evidenciam que a narrativa é feita em primeira pessoa? Então, quais são as duas classes, né, que ficam aí responsáveis no texto de nos orientar sobre a pessoa do discurso que está sendo utilizado? No caso, seriam os verbos e os pronomes. Letra B. É possível conhecer opiniões e sentimentos íntimos do narrador, que é também o protagonista da história? Justifique sua resposta. Então, está aqui a sugestão de resposta. Sim, o narrador comenta, por exemplo, que não pensava em perseguir o naval e que a decisão de persegui-lo foi firme e repentina, além de comentar desejos pessoais e opiniões sobre seu criado. Letra C. A narrativa em primeira pessoa impede que o leitor tenha informações sobre o personagem, Conselho, que não é o narrador. Explique sua resposta. E a sugestão está aqui em cima. Não, porque a narrativa oferece informações sobre sua origem, seu modo de agir, sua personalidade e seu caráter, a partir dos conhecimentos e do ponto de vista do narrador. Letra D. As características de Conselho formam uma imagem positiva ou negativa desse personagem? Uma imagem positiva, né, pessoal? Letra C. A caracterização de Conselho é objetiva, subjetiva ou ambas? Por quê? Então, seria ambas, ou seja, as duas, né? A referência à sua habilidade com as mãos, por exemplo, é objetiva, porque trata de algo que pode ser verificado, enquanto a ideia de que se admira pouco com as surpresas da vida é subjetiva, porque revela uma interpretação do narrador acerca das reações do rapaz. Então, ainda nessa página existe esse box também que eu gostaria que vocês transcrevessem no caderno, que vai estar fixando o conteúdo que nós já trabalhamos.
O narrador em primeira pessoa participa da história. Ele é um personagem e por isso seu campo de visão é parcial, limitado. Ele só pode contar o que viveu, pensou e sentiu. Ouviu aquilo que soube pelo relato de alguém. Não há acesso a todos os fatos nem aos sentimentos e pensamentos dos demais personagens. Além disso, por parte do que conta é fruto de uma interpretação pessoal e, portanto, a visão dos fatos é subjetiva. Esse tipo de narrador divide-se em narrador protagonista e narrador testemunha. No romance 20.000 Léguas Submarinas, o narrador é o personagem principal, por isso trata-se de um caso de narrador protagonista. Se a história fosse contada pelo jovem conselho, o narrador secundário, haveria um narrador testemunha. Então, essa foi a nossa correção, pessoal. Se necessário for, voltem o vídeo, corrijam mais uma vez e assistam também ao outro vídeo que fala sobre foco narrativo, caso você não tenha assistido. Até a próxima aula!